Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 1 minuto, horário de Brasília, e vamos nós iniciando a partir de agora o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Claro que abordar o assunto sobre os direitos das mulheres, quer dizer, é para o ano todo, e olha que ainda é pouco. Será que é necessário falar bastante, até que haja, portanto, aí a igualdade entre homens e mulheres, portanto, acontecendo. E hoje nós vamos estar aqui debatendo este assunto, já que no próximo sábado, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E foi justamente esse dia foi criado por conta de uma luta, ou seja, das lutas que as mulheres já travavam, isso em 1857, quando 129 operárias foram carbonizadas, morreram carbonizadas em um incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York. E de lá para cá o mundo mudou no sentido de que a luta ela permaneça e permaneça em busca, portanto, aí da igualdade. É nessa linha que nós vamos estar hoje aqui abordando com as nossas convidadas, como também com os nossos convidados. Vamos estar abordando, portanto, o dia 8 de março, dia de luta no mundo, evidentemente. Nós já estamos aqui com as nossas convidadas, doutora Patrícia Zapponi, ela que é especialista no direito de famílias e preside a Rede Internacional de Proteção a Vítimas Laço Branco Brasil, ou seja, Laço Branco Brasil, né, doutora Zapponi? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar sempre atendendo aos nossos convites, a gente fica muito lisonjeado e honrado com a presença da senhora e com os demais convidados aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, e nós, quanto Laço Branco, é que agradecemos de sempre sermos lembrados na pauta da mulher, na pauta da violência intrafamiliar. Para nós é sempre uma honra podermos usar esse espaço para transmitirmos conhecimento para todas as pessoas e podermos, neste espaço, chegarmos aos 4 cantos do país. É sempre muito bom estar com você e nos nutrirmos desse espaço do Justiça na Tarde. É sempre muito bom, Walter. Muito obrigado, doutora Zapponi. Deixa eu também cumprimentar a doutora Renata Vânia, ela que é advogada criminalista e voluntária da Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco Brasil, né, doutora Renata? Também seja muito bem-vinda. Uma honra também recebê-la aqui nos estúdios. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada pelo convite. E é um imenso, posso dizer assim, surpresa, no sentido de mostrar para as vítimas a oportunidade que nós podemos oferecer a elas, que às vezes elas se perdem nessa situação, e aqui estamos para explicar. Muito obrigada e boa tarde a todos e a você que está nos ouvindo. Muito obrigado, senhora. Nos ouvindo e também nos acompanhando, doutora Renata. Isso. Nós estamos no canal do YouTube da TV Justiça, como também estamos no canal 1.3 da TV Aberta. Então temos o rádio, a TV e o YouTube aí dentro do estúdio, fazendo com que o nosso programa alcance não só o Distrito Federal, não só o Brasil, como também o mundo, né? Já que estamos conectados aí com o mundo, então vamos nós, né? E agradecendo as pessoas que nos acompanham. Deixa eu também cumprimentar o doutor Daniel Catelli, ele que é procurador federal, é mestre em administração pública, especialista em direito administrativo. Doutor Daniel, também seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Também é uma honra tê-lo aqui nos nossos microfones. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. É uma grande honra estar aqui. Também faço parte desse movimento, que é a Rede Laço Branco, e é importante estar aqui na qualidade de homem, porque a doutora Patrícia sempre fala o seguinte: não basta a gente mobilizar as mulheres, porque em boa parte a violência acaba vindo, infelizmente, dos homens. Então nós precisamos, como homens, estar aqui falando também para os homens, tentar sensibilizá-los, mudar essa cultura, mudar muita coisa. A gente está fazendo esse trabalho, a doutora Patrícia depois vai falar do nosso trabalho também com Homens de Honra, que é uma iniciativa aqui da doutora Patrícia e da Rede Laço Branco, exatamente para sensibilizar os homens no combate à violência contra a mulher.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas que estão Muito obrigado. aqui. Então já vamos direto aqui ao nosso debate. Eu já coloco aqui sobre a mesa justamente o que a gente ouve bastante, doutora Patrícia, também doutora Renata, como também doutor Daniel, é que a violência doméstica, ou seja, essa covardia com que é praticada contra a mulher, claro que não estamos aqui generalizando, mas ela já vem de muitos tempos atrás, né? Aí a pergunta é justamente essa, ou seja, a gente imagina que a raiz da sociedade, quando foi montada, portanto, a nossa sociedade, quer dizer, uma árvore, quando a sua raiz não está mais suportando o peso de uma árvore ou não está sadia, automaticamente substitui aquela raiz, coloca uma planta mais nova para que ela possa então crescer, dar bons frutos e outras coisas mais. Mas sempre que a gente entra no tema, doutora Patrícia, quando vem os demais convidados, a gente sempre ouve essa expressão, porque os nossos bisavós, os nossos tataravós, os nossos... enfim, então vem, portanto, numa sequência. E entra geração e sai geração, a história é a mesma. E a gente fala muito em educação, através dos nossos jovens, é que vamos mudar essa situação. Mas já vem sendo dito, quando o jovem era jovem, que hoje já é bisavô. E a situação continua, portanto, a mesma, ou seja, a mulher sempre sofrendo as desigualdades, as covardias em termos, portanto, de violência, enfim. Afinal, doutora Zapponi, como mudar essas raízes da nossa sociedade para que possamos ter de forma justa a igualdade entre o homem e a mulher? Bom, vamos lá, Walter. Eu estou aqui ladeada de homens de honra. Você, Walter Lima, um comunicador, um homem que já tem mais de seus 60 anos, homem de honra, que tem uma geração que tem um machismo muito arraigado na sua educação. Com certeza. Do outro lado, professor, doutor Daniel Catelli, procurador federal, um homem negro de um lado e um homem branco do outro, mais jovem, de outra geração, com outros valores. Dois homens distintos, com suas importâncias nos seus meios, com cargas culturais e educacionais diferentes, que são de suma importância em cada meio, que aceitaram ser homens de honra. Né? Seja um homem de honra, diga não à violência contra mulheres e meninas. Homens que aceitaram desconstruir valores familiares e educacionais. Concorda comigo? Então, o que nós estamos fazendo? Desconstruindo valores através do tempo, com homens com valores construídos e até sólidos, se a gente pensar. Porque tem valores que vieram do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, tal qual valores do professor Daniel Catelli. Só que o que aconteceu? Vocês conseguiram refletir, analisar através da vida de vocês e falaram, poxa vida, está na hora de mudar. Então, garanto que você, quando for conversar com seus netos, com seus filhos, vai ter uma outra postura. Tal qual Daniel, com os filhos dele, com os alunos dele, vai ter outra postura. Olha só a grande diferença. Trazer a reflexão de homens que têm valores pré-constituídos, arraigados na sua educação, tendo que se despir. Eu sei que tem coisas ali que vai cutucar e falar, puxa vida, mas não é bem assim que eu penso, mas eu vou ter que reavaliar e me postular de uma outra maneira, mesmo que isso me incomode muito, não é bem assim que eu penso, mas o mundo está pedindo, né, requerendo de mim uma nova postura. Então, eu vou me colocar de uma outra forma, porque o mundo requer, o momento requer que eu postule de uma outra maneira, mesmo que eu não pense desta forma. Os meus valores são outros, mas eu preciso me postular de outra forma. Por quê? Porque o mundo requer assim. Eu preciso ser de outra maneira, porque não está correto. Eu aprendi, sim, que o certo é de outra forma, mas o certo que eu aprendi está o quê? Ferindo outras pessoas. Então, eu tenho que me postular de outra forma para ser melhor para o mundo. Olha a grandeza disso. Então, as pessoas podem mudar. A diferença do homem, o homem é um ser racional. Então, assim, qualquer pessoa
que queira mudar, é a mesma coisa quando fala, Patrícia, um homem que cometeu uma violência contra a mulher, como é que você vai dizer que ele pode se recuperar? Se ele não puder se recuperar, vamos condenar a todos à pena de morte. Ele não pode aprender, porque isso é uma questão de aprendizagem. Aprender que isto está errado e não cometer mais. Nós temos que ensinar o que está certo e o que está errado. Porque a violência, ninguém nasce violento, como ninguém nasce racista, como ninguém nasce intolerante. Nós aprendemos com nossas famílias e com nossos valores, nós aprendemos a ser racistas, nós aprendemos a ser violentos, nós aprendemos a ser intolerantes, nós aprendemos. O homem, ele aprende a ser machista. A mulher aprende a ser machista a partir do momento que ela classifica que o rosa é para menina e o azul é para menino. Então a gente pode dizer, doutora Patrícia, que os nossos bisavós, de alguma forma, a eles foi ensinado Sim. como ser mal com as mulheres. Seria isso? Sim. Não está na carga genética. Olha só, um bebê. Nasce um menino e uma menina. Nasceu. O menino e a menina, eles nascem praticamente iguais. Sim. Eles nascem indefesos, tendo que trocar fralda, tendo que ser amamentados Inocentes. de maneira igual. Inocentes. Os valores e as diferenças nós vamos dando através do tempo. Eu vou dar um presente para o menino. Eu vou dar o quê? O carrinho. Eu vou dar um presente para a menina. Eu vou dar a boneca. Eu vou dar um presente... Eu vou levar o menino para brincar, eu vou levar o menino para o parque, eu vou levar a menina para brincar. Eu ponho ela num quarto com uma cozinhinha, com uma boneca, num lugar mais reservado. Não é assim? Sim. Eu vou pôr o menino para brincar, eu já vou dar uma chuteira para ele, Sim. Vou colocar ele numa roupa mais ampla, eu vou vestir a menina, eu vou pôr ela com um vestido cheio de fita, que ela mal pode se mexer. Um sapato de verniz cheio de laço que não dá para ela andar direito. Nós criamos isso. Agora temos que desconstruir. Desconstruir. Deixa eu ver com a doutora Renata também, nessa mesma linha, doutora Renata. Qual é a visão da senhora? Eu concordo com a doutora Patrícia, porque se formos analisarmos, também a gente tem que ver o contexto naquela época da história. Sim. Antigamente, o homem era o nosso dono, podemos assim dizer. E casamento. Hoje, é isso que ela está comentando. É isso a gente que precisa reconstruir, mostrar que evoluímos. Eu não posso comparar o homem de hoje com o homem de 100 anos atrás, que ele puxava a gente, entre aspas, né? Puxava a gente pelo cabelo e mandava e fazia o que queria. Agora não. Ainda tem homens que puxam a mulher pelo cabelo. Não posso comparar, mas agora, infelizmente, não vou dizer que a grande maioria, a maioria já está começando a enxergar que isso é errado, nesse contexto histórico de agora, nesse momento. E isso que a gente tem que começar, não é só pelas mulheres. O que me encantou em relação, por exemplo, ao laço branco, como o doutor falou, é porque a questão que a gente também tem que ver o lado do homem. Não adianta nós, mulheres, só apontarmos os dedos e pronto, a culpa é do homem, a culpa é do homem. Não, peraí, eu posso ajudar. Até que ponto eu, mulher, que estou lutando com isso, posso ajudar aquele homem que está nesse... Pô, tem que mostrar para ele. Tem uns que realmente... Não vai olhar e vai dizer assim, você está falando besteira e eu não vou querer te ouvir. Tudo bem. Mas tem outros que, peraí, vamos sentar, vamos analisar. Então, essa também é a questão dos homens de honra. Isso que me encantou na questão do laço branco, que não fica só na mulher, na vítima, mas também no autor do crime em si. E deixando claro que nós não somos contra o masculino. Ninguém é contra o masculino. Isso. O homem continua sendo mais forte, ele tem que dar o braço para a mulher descer uma escada, subir uma escada, puxar a cadeira. Ele continua na posição dele do masculino. Ninguém está contra o masculino. Né? O homem, ele tem que continuar na posição dele, porque ele continua tendo a força a mais. Ele continua tendo os requisitos de homem dele. Ninguém está contra o masculino aqui. Entendo. Deixa eu saber, doutor Catelli, o que a gente observa hoje, quando a gente fala, né, que os nossos tataravós, bisavós,
de certa forma, nos ensinaram a sermos violentos. Claro, não estamos aqui generalizando, né? A sermos violentos contra as mulheres. Mas o que a gente observa hoje é que essa violência ela não tem idade. E a gente está observando que os jovens hoje estão, de certa forma, nessa prática de praticar, de violentar, portanto, as mulheres. Se fizermos uma estatística, imagino eu, isso por idade, as pessoas mais já vividas, quero crer, né, já seriam mais contidas em relação a essa questão. Mas o jovem hoje que tem o mundo na palma da sua mão, né? Evidentemente que hoje é num outro contexto. O que a gente verifica é que ele realmente está também aí praticando a violência contra, portanto, aí a mulher. E a gente fica naquela, mas vem cá, a gente está buscando a educação, estamos educando os nossos jovens, por que eles continuam sendo violentos? Mais uma vez dizendo, não estamos aqui generalizando, doutor. Claro. Excelente pergunta, Walter. Primeiro, assim, só retomando um pouquinho do que a doutora Patrícia e a doutora Renata comentaram, é fundamental, e a doutora Patrícia teve essa percepção muito aguçada, que a gente não pode só pregar para os convertidos. Então, essa iniciativa dela de trazer homens engajados nessa agenda é porque, às vezes, infelizmente, não é, doutora Renata? Infelizmente, às vezes, um homem falando para um outro homem pode ter um impacto maior. Até porque o homem, quando está falando para outro homem, um homem já com esse discurso, o outro homem vai sentir que aquela agenda, aqueles valores, aquela cultura já estão igual ao seu, um semelhante. Como a doutora Patrícia falou, um homem, eu no meu caso aqui, praticamente 1,90 m de altura e tudo, mas a pessoa olha para um outro igual a ele, dizendo, poxa, ele incorporou esses valores, o que eu preciso fazer para incorporar também? Deixa eu pensar no que ele está falando. E aí é interessante, né? Porque eu não estou falando como uma potencial vítima dessa violência. Eu estou falando como um homem os homens são, infelizmente, a classe que mais promove esse tipo de violência. Mas, abordando um pouquinho daquilo que você comentou, é interessante esse fenômeno dos jovens hoje. E a gente percebe que até um determinado ponto a gente está tendo um novo processo de banalização da violência e de banalização do próprio valor da mulher. Então a gente tem visto em alguns momentos, às vezes algumas manifestações culturais e algumas situações onde você vê uma banalização não só da violência, como às vezes da banalização da própria mulher. Isso é um pouco preocupante. Ainda mais quando temos redes sociais por aí, onde, infelizmente, há poucos filtros, né? E, às vezes, esses processos a gente consegue, infelizmente, remover um discurso mais violento e mais perigoso, às vezes, ou por uma ordem judicial, ou, às vezes, por um processo específico de acionamento das plataformas. Mas esse território livre também, ele possibilita que vicejem essas manifestações de violência e às vezes até de banalização. É isso que a gente tem visto por parte de um público mais jovem, um pouco de banalização, algo que era muito comum aí em décadas passadas, parece que está retornando. Eu não sei se as colegas aqui de bancada concordam comigo, mas eu tenho identificado que esse processo de banalização da violência, inclusive da violência e de menosprezo, às vezes, na mulher, de colocar uma mulher como uma mulher objeto, parece que está voltando. E isso é algo preocupante, a gente precisa falar sobre isso. Doutora Patrícia. E até das próprias mulheres. As próprias mulheres estão confundindo a aquisição de direitos das mulheres, de serem equiparadas ao homem, equiparadas em quem? Você ter o direito de estudar, de você ter seu próprio CPF, de você ter o direito ao voto, que são coisas que foram dificílimas da mulher poder votar. Há 93 anos atrás, a mulher não votava. Ela não tinha direitos políticos, não tinha banheiro no Senado, não tinha banheiro na Câmara para mulheres. Não existia deputada mulher, não existia senadora mulher. E isso, as mais jovens não conseguem ter a dimensão do que é isso.
né? De não se ter uma mulher na Câmara, não se ter uma mulher no Senado, não se ter uma mulher juíza, não se ter promotoras, uma mulher advogada. Não tinha. E assim, não se ter mulheres líderes religiosas. Não tinha, não podia, né? Eram só pastores, só padres. Na religião católica continua, né? E assim, hoje em dia eu vejo que a juventude, as meninas, elas estão confundindo muito essa questão do poder feminino. Tanto é que, por exemplo, a mulher que decide se casar e se tornar dona de casa, hoje a justiça está valorando, ela está dando valor ao trabalho doméstico que é feito pela dona de casa, né? Pela do lar. Quando falam qual é a sua função do lar, hoje está sendo mensurado o trabalho da mãe, que escolheu cuidar de seus filhos e ser esposa e mãe de seus filhos. Eu sou do lar, eu decidi cuidar do meu marido e dos meus filhos. Hoje está tendo valor essa função. Aquela história, então, que hoje é a do lar, sempre foi do lar. Porque antigamente, tem alguma profissão? Não tenho nenhuma profissão, sou do lar. Não, hoje isso acabou. Hoje está mensurado judicialmente, tem valor isso. Sim. E sempre teve valor. Sempre teve valor. Só que as meninas, com essa história do sugar daddy, da sugar mommy. Sugar daddy, sugar mommy, para mim, é uma prostituição institucionalizada. Quando eu falo isso aí, doutora, que eu não sei? Sugar daddy, eu tenho um homem mais velho que eu não tenho amor, eu vou estar com ele porque ele vai pagar a minha faculdade, ele vai pagar o lugar que eu moro, um mantenedor. Sim. Ele é um mantenedor. Mas tem algo em troca? Então, tem. Eu convivo com ele, presto serviços de convivência, né? Para ele simplesmente pagar os meus luxos. Então, para mim, isso é prostituição. Prostituição é uma prestação de serviço. A prostituição não é crime. Você se prostituir não é crime. O que é crime é a exploração da prostituição, ficando muito claro. Sim. Nada mais é do que a institucionalização da prostituição, a meu ver. Né? Isso é o meu olhar. Patrícia Zapponi é o meu olhar do sugar mommy, sugar daddy. E está tudo certo. E com isso, banalizou muito a figura feminina. A figura feminina está sendo banalizada pelas próprias mulheres. Hoje, é aquela coisa, assim, eu vejo, principalmente nas redes sociais, algumas colocações que me incomodam muito. Porque eu tento passar para as minhas filhas, eu tenho 4 filhos. 2 rapazes e 2 moças. Uma das minhas meninas, ela fala assim, meu corpo, minhas regras. Sim, seu corpo, suas regras. Porém, a maldade está nos olhos de quem vê. Por mim, você podia andar pelada. Só que o problema não é você, o problema é o outro. É o outro que não está educado suficiente para te respeitar. O problema está no outro, não está em você. Então, até as meninas entenderem que o problema está no outro, não está nela, e que ela tem que se valorizar de alguma forma. Por quê? Porque ainda hoje não se tem a consciência de que o corpo humano é simplesmente um corpo humano. Ainda nós temos mães que educam as filhas para seduzir. Quando eu falo para minha filha, fala com jeitinho com seu pai que você consegue tudo. O que eu estou educando a minha filha a fazer? Por que a filha tem que falar com jeitinho com o pai para conseguir tudo do pai dela? Ela tem que falar de uma maneira clara e objetiva o que ela quer com o pai dela para ter os seus direitos adquiridos. Igual como ela fala com a mãe. Exato. Tem que falar com a mãe. Por que ela tem que falar com jeitinho com o pai dela? Doutora Renata, vamos lá. Eu sei que a senhora está também querendo colocar, na expressão bem popular, lenha nessa fogueira. Tá, realmente. Analisando, é importante. Não é fácil, porque da forma que nós comentarmos aqui, pode surgir vários outros comentários. Mas vamos lá. Por exemplo, eu tenho um filho. Eu crio ele mostrando a questão do respeito à mulher, não só a mulher, respeito ao próximo, às pessoas menos favorecidas e por aí nessa linha. Só que assim, de vez em quando ele chega, olha aqui, mãe. Aí ele me mostra a bendita rede social. Olha aqui como é que essa aqui está se mostrando tudo. Mas ela quer mostrar. Aí você fala assim, meu filho, não é bem assim. Por quê? Mãe, mas isso aí, se ela quer, não. Você tem que valorizar a mulher
Não na forma como ela quer mostrar, por exemplo, ela é livre. Sim, ela é livre. Só que até que ponto essa liberdade está se confundindo perante os outros, porque é aquilo que a doutora falou, está confundindo as coisas, porque a liberdade, eu vou aparecer aqui nua e pronto, você que tem que me respeitar. Pô, eu te respeito, mas eu também não sou obrigada, no caso, a ver. Isso a gente também tem que respeitar o próximo. Isso não está acontecendo mais. É uma forma de você mostrar, por exemplo, eu quero mostrar meu corpo, tudo bem, respeito. Mas e o próximo que quer ver também? Porque a gente tem que diferenciar a questão do público. A minha exposição, sim, é uma exposição. A partir, por exemplo, a rede social. A partir do momento que você coloca ali, acabou. Eu vou apagar? Pode, só que a gente sabe que não apaga. Fica no histórico. E é isso que a gente tem que ver, respeitar o próximo. O homem ele tem que me respeitar? Sim, o homem tem que me respeitar. Mas eu também não sou obrigada a chegar na frente dele e pronto. E daí, me mostrar de qualquer jeito e pronto, e me respeita assim. Não é assim que funciona. Não é questão de conservadorismo. E sim também de pensar no próximo. Porque o direito veio para ajudar. Só que chega uma hora, ele vai explicar assim para você, vai dizer, tem alguma coisa errada. Porque o homem, ele se segura, ele se controla, a gente encontra muito isso. Mas chega uma hora ele vai falar assim, poxa, doutora, mas eu fiz o máximo e ela chegou e fez isso comigo. E agora, como é que eu vou comprovar? Isso também, tudo isso influencia. Então é uma coisa muito perigosa hoje em dia. As coisas estão se tornando, nos termos que os antigos até falavam, a liberdade está se tornando a libertinagem. Porque as pessoas estão confundindo. E aí, eu respeito o próximo? Até que ponto? Interessante essa colocação da senhora, como também da doutora Zapponi, e eu chego, portanto, no doutor Catelli. Doutor Catelli, eu ainda alcancei um tempo onde quem queria namorar, e um namoro, vamos colocar assim, naquele tempo falar em namoro sério, então ia na casa da moça e ficava a mãe ou o pai na sala, ali junto com o noivo, ou seja, o namorado e a namorada, tinha um horário certo, né, para poder ficar ali, enfim, namorando, e claro, e quando saísse, a mãe ou o pai saía junto, muito obrigado, boa noite, vai com Deus, essa coisa toda. Enfim, levava-se muito tempo para segurar na mão da moça para poder ir até o cinema. E para ir no cinema tinha que ir o irmãozinho mais novo, ou então a irmãzinha mais nova, que a gente chamava de vela, né? A vela aqui para poder iluminar, portanto, aqui o ambiente onde, portanto, os namorados estavam. E sempre foi assim, o pessoal noivava, casavam, mas eu sou adepto ao modernismo, quer dizer, o que está sendo dito hoje com o avanço da sociedade, com o avanço, portanto, portanto, das relações entre as pessoas, é realmente muito bonito. Aí a gente faz um paralelo aqui, mas vem cá, o correto era quando a gente levava uns 3 meses, até ou mais, para segurar na mão da moça, para poder conduzi-la num passeio. Ali era o tempo certo ou estava errado? O certo é hoje que não tem mais essa tradição. E aí, doutor, de certa forma, a gente não fica assim meio que confuso nessa situação? Eu não tenho como te dizer que o hoje é o errado e antigamente era o certo. Eu acho que são questões culturais, mas o fato de a gente viver num mundo mais liberal, ele impõe uma preparação diferente. Hoje nós vivemos um mundo mais livre, como a doutora Patrícia falou sobre o comentário da filha dela. É interessante isso. Nós vivemos em um mundo mais livre. Mas qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? O problema é exatamente esse. Nós transformamos a mulher, hoje ela tem muito mais liberdade, felizmente tem mais liberdade, só que junto com essa liberdade que avançou talvez, considerando a história da humanidade, onde a mulher acabou sendo oprimida, se a gente pensar em toda a história da humanidade, esses avanços que a mulher conquistou 50, 60 anos para cá, é um pedacinho da história muito pequeno. E nós temos toda uma cultura, uma forma de pensamento que não conseguiram se transformar com a mesma velocidade. Então olha só o nosso desafio. O nosso desafio é o seguinte: as mulheres conquistaram, e a palavra é essa mesmo, conquistaram esses direitos, valorosamente, conquistaram esses direitos, de uma forma, do ponto de vista, a gente acha que foi demorado, mas se a gente pegar o curso da humanidade, da história, é um pedacinho, foi rápido.
E nós temos toda uma cultura aí milenar, vamos dizer assim, de colocar a mulher de outra forma, subjugada. Então, o nosso desafio, e aí esse programa é importante, levar a educação, levar as pessoas a refletirem. Nós, por um lado, temos hoje uma liberdade de comportamento, uma liberdade sexual, e às vezes você tem um homem lá que ele não está preparado para lidar com isso. Então, ele, por outro lado, ele está conversando com uma mulher, às vezes receptiva a ele, e num determinado momento ela foi lá e disse: não, olha, não gostei de você. Ele às vezes não consegue entender esse não, porque ele estava acostumado com um processo onde ele ia demorar 1 mês, 2 para pegar na mão da moça. Agora ele está conversando com uma moça livre, altiva, que tem direito de escolher a pessoa que ela quer, e ela vai lá e conversa com ele, até às vezes beija, faz alguma coisa, só que ela simplesmente entendeu que ela não era a pessoa correta. E ele não consegue entender esse não. Ele não consegue entender, ele não está preparado às vezes. Você tem camadas de pessoas que não estão preparadas. E depende um pouco de classe social. Então talvez o desafio seja a gente vai ter que acelerar um pouco essa transformação cultural, de entender melhor os limites. Quando o senhor fala em acelerar os limites? Não, acelerar a nossa compreensão sobre a liberdade da mulher, sobre a liberdade que ela tem. Porque o homem às vezes não está muito preparado. No discurso ele conhece. Qual que é a questão? Os pequenos atos da criação do dia a dia. Você vê uma música lá, tratando a mulher como objeto. A gente precisa mudar pequenas coisas para que ele não cresça depois e ele tenha que sofrer aquilo que a doutora Patrícia comentou. Ou seja, que a gente tenha que passar por uma punição e depois tentar passar por uma recuperação dessa pessoa. A gente precisa antecipar esse processo. O processo precisa ser lá, como a doutora Renata falou, dos filhos dela. A gente precisa mudar isso. Mas o desafio é grande. E às vezes a gente não compreende que a gente vem numa sociedade patriarcal, tem mais de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, vivendo dessa forma. E aí, num pequeno espaço de 50, 60 anos, você teve uma transformação e a gente precisa acelerar essa mudança no homem e talvez na própria mulher, porque todo homem é filho de alguém, né? A gente precisa mudar, a gente precisa acelerar um pouco essa mudança para que a gente não gere todos esses choques, esses problemas e esse enfrentamento que a gente trata ali da camada maior, às vezes, a gente trata do feminicídio, a gente trata de outras coisas, que a última camada é um processo de repressão. Mas aqui a gente está tentando tratar um pouco da prevenção. Entendo. Interessante esse debate, que nos remete a um período lá para trás, não tão distante assim, onde no carnaval a grande propaganda que o país fazia era atrair as pessoas do exterior, principalmente países ricos, numa linguagem bem assim simplória. Aqui tem fartura, portanto, de mulheres que vão poder, de alguma forma, brincar também o carnaval com você. Era essa... No sexual. Mudou muito. Então vamos direto, turismo sexual. Tinha isso. Vamos direto então, turismo. Mas... Eu quis ser aqui, mas vamos direto aqui, eu acho que fica melhor, né? Enfim, então foram anos com esse tipo de chamamento até que o país acordou. Mas o país acordou, mas ele despertou realmente, doutora Patrícia, para que possamos de alguma forma começar a corrigir. Por aí, o carnaval acabou ontem. Será que o carnaval de ontem foi bem diferente de quando tinha esse tipo de propaganda escancarado do turismo sexual? Walter, eu penso que nada mudou, ainda nada mudou. Então a nossa luta não... Na sexta-feira de carnaval, 3 juristas peruanos, amigos nossos, nós fizemos um seminário do Homem de Honra Brasil-Peru, com alguns juristas peruanos que estavam para vir para o Brasil.
E na cabeça deles, eles viriam para o Rio de Janeiro achando que o carnaval era só no Rio de Janeiro. E o feriado era só no Rio de Janeiro. Então, eles viriam só para o Rio de Janeiro, para curtir o carnaval por conta, 3 juristas peruanos vindo curtir o carnaval por conta das mulheres do Rio de Janeiro. Tudo bem, eles fizeram o seminário do Homem João conosco, vieram para o carnaval no Rio de Janeiro. Aqui chegando, ele mandou mensagem para mim, muito querida, doutora Patrícia, tal. Aí eu falei, não, nós estamos no feriado do carnaval. Mas o feriado do carnaval é no país todo? É no país todo. Brasília, São Paulo, onde for, é carnaval. Mas isso só não acontece no Rio de Janeiro? Não, é no país inteiro. Mas não são só mulheres do Rio de Janeiro para o carnaval? Não, é no país inteiro, é uma festa do país, é uma festa do Brasil. Mas e como são as mulheres de outra localidade? A preocupação do peruano, entenda bem, do homem peruano que veio para o Brasil, eram as mulheres, que eram as mulheres cariocas para o carnaval. Então, nada mudou. E daí isso me fez lembrar algumas reuniões que eu participei do Conselho de Brasileiros pelo Mundo, que eu fiz parte uma época, que a gente queria mudar os cartazes do carnaval. Os cartazes da Embratur do carnaval, que eram mulheres, né, como elas se vestem no carnaval, nada contra, né, mas que eram trajes ínfimos, que iam para o exterior, que remontam às mulatas do Sargentelli, né, que hoje tem até uma questão, né, da branquitude no carnaval, das madrinhas de bateria, que as brancas estão tomando o lugar das mulheres negras, da objetificação da mulher, que a mulher continua sendo objetificada no carnaval. Mas é uma festa. E você vai tirar a objetificação da mulher, você vai mudar toda uma tradição, é uma tradição, feita em cima da objetificação da mulher. Porque o que é vendido no carnaval? As alas? A ala da baiana? Até vai, mas é a baiana que é vendida? É o mestre-sala e a porta-bandeira? Não. São as passistas. E com que traje? Continua objetificando a mulher? Continua. Você vai olhar a televisão, o que a TV vai mostrar? Um carro alegórico, o outro, mas aí ele volta e mostra o quê? A mulher. Ainda, nós não vamos aqui ficar enxugando gelo, né? Nós não vamos conseguir mudar algo que está no inconsciente coletivo. Então, isso é uma coisa que vai demorar muito. Por quê? Porque a indústria da pornografia, querendo ou não, o poder paralelo da indústria da pornografia vende, e vende muito. Patrícia, por que a gente não consegue acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes? Por conta da indústria da pornografia. Por que o 18 de maio não é tão difundido? Por conta da indústria da pornografia. Nós temos um poder paralelo, que é a indústria da pornografia. O carnaval tem a ver com a indústria da pornografia? Tem a ver. Então, a gente precisa ter consciência que a gente não consegue ir contra um poder paralelo desse tamanho, que a indústria da pornografia está em todos os lugares. Mas o país, de alguma forma, está falhando num trabalho para mudar isso que a senhora coloca com muita propriedade. Eu concordo com a senhora. Walter, olha só, se a gente for pensar, nós estamos no STF, posso até ser cancelado aqui no STF. Não, de jeito Vocês nenhum, nunca mais me chamarem aqui para o programa, de jeito né? nenhum, doutora. O STF, a Suprema Corte, nós temos mulheres e temos homens. Muitos homens que estão na Suprema Corte, muitas vezes vão em festas. Em festas, a gente vai se deparar do quê? Na indústria da pornografia. Nessas festas vão ter mulheres. Quer dizer, de forma geral que a senhora... Num contexto aborda. geral. Tá certo? Sim. E muitas dessas festas vão ter mulheres que vão ser servidas como produtos. Estou falando de alguma loucura? Não. A partir do momento que eu tenho mulheres que são servidas como produtos em algumas festas, a indústria da pornografia está lá.
Isso existe, é real, faz parte da nossa sociedade. E é um poder paralelo, um poder grande paralelo, que existe. Doutora Renata, e aí? Boa pergunta. E aí? Eu estou vendo que assim, é um trabalho de formiguinha. É chato falar isso? Sim, é chato. Não pode fechar os olhos. Não podemos achar que lá. isso está bonito, que está maravilhoso. Quem é você para apontar o dedo? Mas é uma coisa que, entre aspas, está se considerando normal. Alguns vão considerar assim, para que vocês vão mexer com isso? Para que vocês estão enfatizando com isso? Não é nada de vocês. Até que ponto nós, não só nós que somos advogados, procuradores, a parte da justiça, mas cada um, até que ponto cada um é responsável? Até que ponto a gente pode ajudar o outro? Isso é preocupante, porque a pornografia está demais. Igual voltando à questão da rede, não só na rede, ela está sendo ajudada pela internet, isso é óbvio, e, no geral, às vezes, a gente conversando com uma certa pessoa, você fala assim, e aí, como é que foi o tal evento? Mas ele estava cheio de jobs, né, que é o termo que hoje se usam. Aí, poxa, mas peraí, um evento de alta classe, um evento considerável, está cheio de jobs. Isso aí é normal. Aí você pergunta assim, mas quem... você não sabe de nada. Então, é um termo assim, até perigoso a gente falar, porque quem é você para apontar o dedo? Você fala assim, não, então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que unir e fazer alguma coisa para mudar isso, porque está cada vez mais difícil, porque as coisas estão se tornando muito normais. E aí, como é que eu faço? Como é que eu posso mudar isso? Vai ter que um conversando com o outro, mostrando que está errado, que é crime, que não é porque nisso também entra a questão das crianças. As pessoas acham que é besteira, mas não é. Mas não é seu filho, para que você está mexendo com isso? Então, é uma coisa muito... A situação está cruel, está pesada, mas a gente vai ter que dar um jeito de, assim, cada um realmente fazer a sua parte. É difícil? Mas cada um tem que dar o seu passo para ajudar de alguma forma. Doutor Daniel. E aí eu acho que tudo isso que foi falado até agora, retomo a questão da iniciativa do Homens de Honra. Eu retomo a iniciativa do Homens de Honra. Por quê? Num ambiente onde a gente tem muita informação, onde todo mundo vê todo mundo vira amigo de todo mundo nas redes sociais e tudo mais, a gente precisa de modelos, a gente precisa de pessoas que inspirem, pessoas que deem um norte. Temos aqui duas colegas valorosas, a doutora Renata, a doutora Patrícia, mas precisamos também, aí, como a gente está falando de violência contra a mulher, foi todo falado de um contexto aqui, porque a primeira parte desse programa foi todo de um contexto que a gente vive. Aí entra a parte, e nós homens precisamos adotar uma postura diferente, educar os nossos filhos diferentes, trabalhar também junto com esposas, com mães, com tias. Olha, não vamos fazer diferenciações tão grandes assim. Porque o menino está brincando aqui, não. Aqui é uma brincadeira mais bruta, deixa o menino e tira a menina. Vamos tentar vamos pensar um pouco diferente esse tipo de comportamento e vamos nós servir de modelos, fazer o trabalho de formiguinha que a doutora Renata estava comentando. A gente precisa no meio, porque hoje todo mundo conhece todo mundo. Hoje, a rede social, você tem milhares de amigos aqui, milhares de amigos lá, milhares de seguidores lá. E por incrível que pareça, isso transforma vidas. Nós vivemos também num ambiente onde as pessoas às vezes se inspiram pelos stories do Instagram, de outras redes sociais. Então, às vezes, uma frase ali para aquela pessoa é importante. Então, a iniciativa do Homem de Honra é fundamental. Precisamos trazer modelos e esse trabalho não só com as mulheres, mas também com os homens. Homens falando para mulheres e falando principalmente para homens sobre esse problema. Educando, trazendo modelos, inclusive modelos de sucesso, pessoas que têm êxito, que são respeitadas, que são admiradas. A gente precisa fomentar o que é bom, o bom comportamento, as boas práticas. Então, porque senão a gente vai ficar só como falamos até aqui agora, enxugando gelo.
e a água vai estar sempre produzindo e a gente não vai conseguir chegar a Mas lugar enxugando nenhum. o gelo, acho que nós já estamos desde que o mundo é mundo, né? Mas eu acho que... Estamos enxugando o gelo. Querendo ou não, muita coisa mudou. Porque, veja o senhor, eu deixo essa questão também para o senhor, Claro. para a doutora Zapponi, como também para a doutora Renata. Quer dizer, hoje ainda se assassina mulheres infiéis à pedrada, né? Ou seja, evidentemente que nós temos um planeta. E cada planeta tem, portanto, ali a sua região, tem o seu país, tem as suas tradições. Não estamos aqui questionando tradição de ninguém, muito menos religião, de forma alguma. Apenas num contexto global, né? Onde hoje ainda se assassina a mulher. Eu falo assassinato porque alguém julga, vão matar a pedrada porque ela foi, portanto, ali infiel com o seu companheiro, alguma coisa assim. Para não aprofundar mais, dizer que uma criança acaba de nascer, já arruma um casamento para ela, para quando ela chegar a uma determinada idade, já vai casar com A, com B, sem direito dela, portanto, escolher. É distante do nosso país, mas no contexto planetário estamos praticamente do lado ali da situação, ou seja, quando falamos, portanto, aí nessa questão da igualdade entre o homem e a mulher, tem que ser num contexto cada um no seu quadrado ou tem que ampliar esse quadrado, doutora Zapponi? Olha, Walter, nós estamos falando da questão cultural e educacional. A meu ver, a questão homem e mulher, né, gênero masculino e feminino, nós temos que ampliar a questão de direitos. Nós temos que visualizar que a questão dos direitos civis são iguais para homens e mulheres. A capacidade intelectual igual para homens e mulheres. Porém, nós temos que entender a questão cultural e educacional de cada localidade. Você não vai chegar num Estado islâmico e querer forçar uma mulher e levar... Vou chegar eu lá, Patrícia, e vou chegar e começar a palestrar e vou pegar uma mulher que usa burca e vou falar para ela, não, você vai tirar a burca e ela vai morrer ali. Tem que ser um trabalho aos poucos e ir trabalhando. Walter, olha só, Brasília, capital do país, quando iniciei o Homens de Honra, que eu decidi trazer o homem para o centro da discussão da não violência contra a mulher, eu fui sumariamente excluída da Comissão da Mulher Advogada. Por quê? Porque na cabeça de uma das advogadas, ou mais duas ou três, eu estava tirando o protagonismo feminino quando eu trouxe o homem para a discussão da violência contra a mulher. Eu só não desisti porque o doutor Benhurvisa, juiz de direito, meu amigo querido, e disse, Patrícia, você não está errada, vai em frente, menina. Eu não desisti porque um juiz chegou para mim e disse, você não está errada, eu estou com você. Aí eu larguei a Comissão da Mulher Advogada e continuei. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar homens de valor, homens, como o Daniel Catelli falou, de expressão em cada área, que eu falei, você vem comigo? Vou. Então, eu tenho Daniel Catelli, eu tenho o Dr. Marcelo Zago, eu tenho o Zé Eric, da Direção-Geral da Polícia, eu tenho o Dr. Eric Seba, ex-diretor-geral da Polícia, eu tenho você, Walter Lima, comunicador, eu tenho Marcelo Chaves, comunicador, eu tenho procuradores municipais, eu tenho homens de projeção em cada meio que eles estão, que me apoiam. E cada homem ele é checado para eu saber se ele não tem violência doméstica na vida deles. Então, são homens de moral ilibada que podem, sim, lutar no enfrentamento e falar para o outro. Ele tem moral de dizer para o outro, olha, para que está feio. Mas eu fui julgada na capital do nosso país por uma outra mulher advogada que não teve o entendimento que eu tive, o olhar que eu tive. Poxa vida, se o homem é o ator da violência e o autor da violência, eu tenho que trabalhar quem? Quem agride a mulher. Quem agride a mulher é o homem. Olha só, o doutor Israel ainda não chegou, mas ele tem muita propriedade para contar. Uma vez nós fomos dar uma palestra num canteiro de obras. Eu e doutor Israel. Comecei a palestra, ninguém me ouviu, parecia que eu estava invisível. E eu falei, meu Deus, ninguém me escuta. A senhora falando, ninguém prestava atenção. Não, é como se eu não estivesse ali. Eu olhei para ele e falei, eu cansei, eu desisto, fala você. Ele levantou, abriu a boca, silêncio se fez. Falei, gente, incorporou o padre Charbon, não é possível.
todos os homens pararam para ouvir. Por quê? Porque ele é um homem macho hegemônico, de barba, falando grosso, todos os homens pararam para ouvir. Ele falou exatamente a mesma coisa que eu. Enquanto eu passei quase que meia hora lá, tentando me fazer ouvir, ninguém deu a mínima para mim. Ele falou, boa tarde, nossa, o silêncio se fez. Então, não é mais fácil um homem falar para o outro homem do que nós, mulheres, tentarmos convencer um homem de que está certo? Eu não, eu prefiro que o Daniel Catelli, com essa imagem de macho hegemônico de topo da pirâmide, porque ele está no topo da pirâmide, um homem branco, alto, né, que estudou, né, procurador federal, que está no topo da pirâmide, né? Nós, mulheres, estamos na base da pirâmide, a mulher negra mais na base da pirâmide ainda. Fale para o outro homem, que ele vai ser respeitado por todos os homens, o que está certo e errado. Então, isso é ser uma mulher inteligente, porque entendeu o contexto, entendeu aonde nós estamos no contexto social e estamos, com todo respeito, utilizando o poder que ele tem a nosso favor. Entendi. Entendeu? Entendi. Pragmática, por ter resultado. Não é? Mais rápido. Perfeito. Agora, doutora Renata, quer dizer, diante de toda essa questão, né, portanto, aqui posta, as nossas políticas públicas, de alguma forma, elas enxergam tudo isso que nós, de alguma forma, estamos aqui debatendo, aprofundam, portanto, nas suas questões. Como é que a senhora avalia também o que vem sendo feito a nível, vamos puxar a nossa realidade, né, a nível de Brasil, em termos de políticas públicas, para poder conter aí essa grande diferença em termos de desigualdade entre homens e mulheres aqui no nosso país? Boa pergunta. Políticas públicas. Assim, considerando no geral, ainda temos que caminhar bastante, porque olhando algumas, por exemplo, Distrito Federal está bem desenvolvido. Precisa melhorar? Também precisa. Nós temos apoio da Polícia Civil, dos bombeiros, da PM, tudo isso em prol da vítima da violência doméstica. Agora, em relação ao homem, eu não vejo tanto a política pública mostrando o porquê que eles estão, por que está acontecendo isso, aonde que nós podemos movimentar. Existem, sim, programas, inclusive, por exemplo, de apoio ao homem, quando ele inclusive está na lei da violência doméstica, que quando ele praticar algum ato de violência doméstica, ele tem que passar por um programa psicológico, um acompanhamento, para ver até que ponto ele evoluiu ou não em relação a isso. Mas, no geral, no país em si, é muito pouco. Nós precisamos ainda, caminhar bastante em relação a isso. Porque as pessoas também confundem. Eu tenho que ser igual ao homem, só que o homem tem a parte dele e a mulher. Nós precisamos caminhar juntos. As pessoas estão confundindo isso. Eu sou uma mulher e vou fazer o papel de homem. Não. O homem é homem e a mulher é mulher. Nós somos parceiros. É isso que as pessoas estão confundindo bastante. Eu não tenho que anular o homem. Eu não preciso de homem para isso. Não, eu preciso do homem. Eu preciso da parceria dele. Eu preciso da outra visão que ele tem. Assim como a mulher. A mulher é mais sensível, a mulher é mais delicada. Então, essa parceria, nós temos que mostrar que é necessário. Porque do jeito que vai indo, eu não preciso do homem, dane-se ele. Não é assim. É esse cuidado que a gente tem que começar a mostrar que as coisas, vamos viver em parceiros. Eu não sou superior e nem inferior a eles. Estamos caminhando na mesma linha. Não é aquela... Antigamente se falava, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não. É aquilo que eu sempre falei, a questão do contexto. Mas agora não. Mostrou que do lado daquele homem, aquele grande homem, por exemplo, procurador, a esposa está apoiando ele. Não é o esposo. Tem a pessoa do lado dele. Tem os filhos, tem a família. Se ele não tem família, mas ele tem um companheiro, tem uma companheira do lado dele. Não é por isso que eu vou anular a benéfica que ele faz. Mas ele é procurador e ele nunca se virou sozinho. Não, ele teve apoio. Ele teve o crescimento da mãe dele, ele teve toda uma família atrás. Então, tudo isso a gente tem que envolver. Não basta só eu sou a mulher e dane-se o resto. Não, eu preciso do outro também. Doutor Catelli, claro, nós temos ainda mais uns
3 minutinhos, depois a gente retoma. Primeira hora já está sendo vencida, né? E o tema está realmente excelente aqui, o debate com toda certeza. Quer dizer, essa questão, né, que nós estamos aqui, portanto, aqui abordando, essa desigualdade entre os gêneros, né, o masculino, portanto, e feminino. Quer dizer, para muitos não tem solução. Se não debater e não encontrar realmente caminhos para acabar ou colocar fim realmente nessa diferença, se calar, fica pior? Ah, sempre fica. Mas eu acho que a gente está num bom caminho e dentro da sua primeira fala, faz um tempo lá, falando sobre a questão de diferentes sociedades, eu queria aqui fazer uma menção para uma decisão importante, recente do Supremo Tribunal Federal, que quando eu estava na faculdade, Walter, a gente ainda falava, muito embora tivesse já caído em desuso, da famosa legítima defesa da honra. Falava que o homem que foi traído, que matasse a mulher, estava em legítima defesa da honra e não receberia pena para isso. Tinha caído um pouco em desuso, mas o Supremo, de forma corajosa, recentemente afastou de uma vez por todas essa tese, que não tem mais espaço numa sociedade civilizada, vamos dizer assim, uma sociedade moderna. A gente não pode mais conceber esse tipo de situação. Então eu acho que temos aí, eu queria só registrar aqui, já que estamos na casa aqui do STF, essa decisão importante sobre essa questão que ainda tenha sido um pouco simbólica, porque já tinha caído um pouco em desuso, foi um marco importante para a sociedade, dizendo assim, olha, gente, não admitiremos mais esse tipo de comportamento. E depois, obviamente, no próximo bloco, um pouco mais de tempo, a gente vai falar sobre essa questão e vou falar um pouquinho aí, um trabalho que eu tenho feito com o Laço Branco, é a questão do assédio, né? Porque a gente fala em igualdade, a gente fala em igualdade no trabalho, e a gente não pode esquecer que a gente ainda padece desse mal que é o assédio sexual nas organizações, que acabam trazendo muitos problemas, principalmente para as mulheres. Aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, eu saio para o intervalo, faltam 2 minutinhos agora para as 16. Vou o tempo, né, doutora Patrícia? O tempo realmente foi rápido, é bom assim. Mas eu peço licença para que possamos ir ao nosso intervalo. Voltamos em instantes e vamos ter mais 1 hora pela frente para debatermos sobre este tema. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 1 minuto, horário de Brasília. Estamos de volta, já na segunda hora do nosso debate. Debate que hoje estamos voltando aqui o assunto, e essa será a semana que vamos estar abordando, como também na semana que vem, está abordando justamente o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Evidente que aqui no Justiça na Tarde, ou na programação da Rádio Justiça, não se fala sobre a mulher somente no Dia Internacional da Mulher. Se fala o ano todo, o tempo todo, o tema, portanto, aí é abordado. E não está sendo diferente nessa semana em que no sábado, dia 8 de março, o mundo todo estará voltado aí a debater sobre o Dia Internacional da Mulher. Também conosco, integrando aqui o nosso debate, claro que foi-se o tempo que em Brasília se marcava o horário para olha, daqui meia hora eu chego aí, por conta do trânsito que hoje realmente está muito complicado em todos os setores, em todas as áreas aqui da capital federal. Então hoje realmente o trânsito compromete bastante. Não é o caso do doutor Israel, mas ele está aqui conosco para, claro, né, como nosso convidado, para estarmos também aqui debatendo este assunto, como nós já fizemos na primeira hora. Ele se integra também neste momento para que possamos então dar continuidade ao nosso debate dentro do Justiça na Tarde. É o doutor Israel Costa, que é o vice-presidente da Rede Internacional de Proteção à Vítima Laço Branco Brasil, né, doutor Israel? Seja mais uma vez muito bem-vindo. O senhor não está atrasado de jeito nenhum, o senhor chegou na hora, no ponto certo. Muito boa tarde para o senhor. Bondade sua sempre, sempre muito gentil, cortês.
e agradeço muito ainda poder integrar esse segundo tempo desse bate-papo tão importante e que esclarece tanto as pessoas na rádio, que hoje é tão ouvida por não só todos os brasilienses, mas Brasil afora. E eu já começo com o senhor, apenas registrando também que conosco aqui no debate estão a doutora Patrícia Zapponi, a doutora Renata Vânia, o doutor Daniel Catelli e também agora com o doutor Israel Costa. Doutor Israel, o nosso assunto é justamente esse, né? Ou seja, as mulheres que de alguma forma, quando a gente fala mulheres, é uma luta, né, da sociedade em si, aqueles que estão comprometidos, a exemplo como o Laço Branco, né, Internacional Laço Branco, que está aí também na luta, fazendo com que o homem participe também, se integre também nessa luta, principalmente aquele que, de alguma forma, vamos colocar assim, né, ele errou ao cometer, portanto, a violência, reconheceu e hoje é um aliado para poder, de alguma forma, também combater essa questão que não é um privilégio do nosso país, em que parece que o planeta todo enfrenta realmente essa situação. Muito boa tarde para o senhor. Eu também gostaria de ouvir do senhor sobre essa batalha, né, sobre, acima de tudo, a igualdade entre os gêneros homens e mulheres. Esse processo de conscientização, ele permeia a capacidade de evolução do ser humano, né? Então, como você bem colocou, existem homens que tornaram-se conscientes que deveriam mudar o seu modo de ser, a sua forma de ser, e alguns precisam desse chamamento, né? A lógica do Laço Branco é exatamente trazer homens para que participem com voz ativa desse combate, porque para aquele homem que não consegue enxergar a mulher em pé de igualdade, muitas vezes não vai ser com mais 1, 2, 3 ou 10 mulheres falando ao lado dele, ou para ele, ou gritando com ele, que vai fazer com que ele ouça. Às vezes basta que um homem chegue com voz firme e com entendimento do assunto para que ele pare, né? É óbvio que são vários processos. Um é de você cessar a agressão em todos os seus níveis, né? A agressão não é só física, ela pode ser financeira, ela pode ser emocional, ela pode ser um combo de vários tipos de agressões. Mas muitas vezes quando você coloca um homem ali como porta-voz, você consegue ter uma receptividade, uma recepção melhor do agressor, pelo menos até que a coisa se acalme e se permita, então, um trabalho mais profundo, porque aí vai de cada caso, né? Existem pessoas que estão abertas à melhoria, e existem pessoas que ainda são recalcitrantes e demandam um esforço maior, né? Mas o nosso papel é, pelo menos, gerar a conscientização, se não gerar a conscientização, que cesse ali, né, a violência. E se com a nossa voz sozinho a gente não conseguir, a gente tem os reforços que a justiça permite, né, para que cesse ali qualquer tipo de situação. E hoje tanto a Polícia Civil quanto o Judiciário, quanto todos os órgãos, né, ligados ao combate à violência atuam de forma muito sincronizada com a sociedade civil, que é, no caso, aqui a Rede Internacional de Proteção à Vítima, Laço Branco Brasil, num trabalho conjunto para que seja o mais abrangente possível. Nessa linha de raciocínio do doutor Israel, doutora Zapponi, dizer, o Laço Branco tem um convênio, e não é de hoje, que esse convênio ele é tocado com os órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso Distrito Federal. Um trabalho que eu já tive a oportunidade de conhecer, um trabalho extremamente sério, onde não fica só no papel. Realmente é um trabalho que ele tem, inclusive, dados, levantamentos, estatísticas, e um trabalho realmente que, com toda certeza, sendo ampliado para o país, com toda certeza ganha a população e mexe naquilo que nós estamos aqui debatendo desde o início, né? A questão, porque é a nossa cultura, né? Enfim, como é que a senhora pode nos ajudar a entender também aí a importância desse convênio do Laço Branco com a Secretaria de Segurança Pública aqui da nossa capital federal? Bom, Walter, nós temos um
um ACT, né, um acordo de cooperação técnica com a Polícia Civil do Distrito Federal, em que nós colocamos advogados e psicólogos em cada delegacia, em cada NUIAM, Núcleo de Acolhimento à Mulher no país, nas delegacias em que tem os NUIANs. Então, é um advogado e um psicólogo, ou 2 advogados, 2 psicólogos em cada delegacia, em que a mulher chega, é feito o registro e ela sai com as suas ações ajuizadas. Então, se ela precisar fazer divórcio, dissolução de união estável, guarda de filho, divisão de patrimônio, ela sai com todas as suas ações já postuladas. Então, ela sai pronta. Ela sai da delegacia pronta e ela recebe 4 atendimentos psicológicos e depois mais 8 na sede do Laço Branco. Então, ela tem 12 acolhimentos psicológicos efetivos. Então, ela sai com os atendimentos já do NUIAM. Ela não recebe só orientação jurídica ou o acolhimento psicossocial. Não. Ela recebe o atendimento efetivo. Ela paga para isso? Não. Ela não paga. Tá certo? Então, ela recebe esse atendimento efetivo. Então, os casos em que a mulher não tem condição, ela está realmente em situação de vulnerabilidade, o caso dela é acompanhado por nós. Entendi. Então, ela recebe esse primeiro atendimento e o caso dela é acompanhado. Os casos que ela tem condição, ela vai procurar outro advogado. Mas os casos da situação de vulnerabilidade, ela recebe o atendimento pleno, tanto psicológico quanto jurídico. Então, hoje nós já estamos em, se não me engano, são 8 delegacias em funcionamento. Chegar em todas as delegacias. E, para além disso, nós todo mês, todo dia 25, que é o Dia Laranja, que é a meta da ONU até 2030, nós fazemos o Orange Day, que nós reunimos todos os representantes da Rede de Proteção da Mulher, que é um decreto aqui em Brasília, do nosso governador, que foi sancionado em 2021. Nós conclamamos os representantes desse organograma. O decreto ele prevê um organograma dizendo, olha, a Secretaria da Mulher tem essa função, o TJ tem essa função, a Defensoria tem essa, o MP tem essa. Ele fala qual a função de cada órgão e nós trazemos os representantes de cada órgão, do Bombeiro, da PM, da Polícia Civil, para falar para a população. Então, esse mês, nós fizemos um Orange Day dentro da delegacia de Vicente Pires, que é um dos NUIANs. Então, nós conclamamos a população de Vicente Pires, as vítimas de Vicente Pires, para conversar. Quer dizer, nós aproximamos a população, as vítimas, a população de Vicente Pires, dos delegados de polícia, do TJ, da Defensoria, de representantes do Senado, para conversar sobre violência. E qual é o retorno que se obtém? É muito bom isso. É muito bom porque você quebra aquela coisa. Olha, no caso da delegacia, você mostra que a delegacia não é só para bandido, que a população pode sim ir à delegacia para perguntar alguma coisa, que não é só para bandido. Aí você trabalha a filosofia da polícia comunitária. Você aproxima a força policial, né, a força de segurança da população. Você muda o conceito de herói, né? Então você aproxima a população da força de segurança. E assim vai. Nós temos vários trabalhos. A gente tem o trabalho que vai para as empresas. Nós damos várias palestras em autarquias. Agora nós já temos um acordo de cooperação com o CRO, com o Conselho de Odontologia. Então, nós estamos chegando em várias empresas, nas escolas. Hoje, nós temos um acordo com as escolas de gestão compartilhada, em que os livros do projeto Homens de Honra estão sendo distribuídos para as escolas de gestão compartilhada. Hoje, cada pai das escolas de gestão compartilhada e cada mãe recebeu um livro do Homens de Honra, junto com o material escolar das escolas de gestão compartilhada. Então, assim, a gente está chegando, né, em vários nichos da população. Uhum.
Doutor Daniel, pelo que disse a doutora Zapponi, né, com muita propriedade, evidentemente, qual é o retorno? O retorno é imediato, ou seja, o homem de honra, de alguma forma, ali também dando a sua contribuição importante para que possamos, então, mudar este quadro, né, que hoje o país enfrenta, volta a dizer, não é exclusividade nossa, é o mundo todo nessa questão, mas nós temos que fazer, portanto, a nossa parte, buscar, portanto, a igualdade entre o homem e a mulher e conter essa onda de violência, porque é muito triste, né? Quase todos os dias feminicídio, quase todos os dias a mulher sofrendo, portanto, agressões, quase todos os dias, enfim, um quadro que, se cair na mesmice, ou seja, a população acostumar, como já foi dito aqui, a luta ficará pior, né? Ou seja, para poder conter. Quer dizer, como, de alguma forma, fazer com que esse trabalho que é feito pelos homens de honra alcance a população em geral, para que ela também faça a sua parte, colabore também para que esse quadro seja mudado. Olha, importante a sua fala, porque até do contexto que a gente tem vários tipos de ações. Temos ações de natureza institucional, como a doutora Patrícia, o doutor Israel, a doutora Renata falaram, que são ações voltadas aí, trabalhando com órgãos públicos, com entidades públicas, que tem um foco específico e tem esse papel de divulgação do Laço Branco por meio de redes sociais, por meio de programas como o seu, e cada um tem um papel complementar. Veja que só a ação institucional, às vezes, ela é ineficaz ou não é tão eficaz como se a gente tiver um trabalho transversal. Então, esse trabalho que é feito também por meio de palestras, em vários locais, como a doutora Patrícia falou, foram para um campo de obras aí, fazer uma palestra recentemente, né? O doutor Israel esteve lá. Então veja que a gente precisa de um trabalho transversal, a gente precisa atuar em várias frentes, porque o problema está em vários aspectos, né? E eu, inclusive, tenho contribuído aqui com o Laço Branco, trabalhando com a temática do enfrentamento ao assédio sexual nas organizações. Porque é um problema, a gente, como o doutor Israel falou, nós não temos só a violência física contra a mulher, temos a violência psicológica, temos a violência patrimonial, inclusive prevista hoje em lei. E esse tipo de violência hoje, o assédio sexual nas organizações, é algo que tem sido enfrentado de forma direta. Por quê? A gente não pode falar em igualdade no ambiente de trabalho, num ambiente onde graça aí o assédio. O assédio diminui a mulher, constrange a mulher, dificulta o exercício das suas funções, causa adoecimento. A gente tem várias estatísticas e vários estudos como o assédio tem causado adoecimento das mulheres. Prejudica a dignidade da mulher, prejudica o ambiente de trabalho e gera, inclusive, um problema para a própria população, que às vezes você tem uma pessoa brilhante que está fazendo um grande trabalho que vai adoecer por conta desse tipo de prática, se ela não for devidamente reprimida, e você vai ter aí uma força de trabalho importante que está sendo prejudicada no seu próprio desempenho. Então você tem vários aspectos aí na questão do assédio, que é uma violência que precisa ser enfrentada. Porque com de graça o assédio, às vezes você tem até um incentivo para que uma violência maior seja perpetrada, não às vezes no ambiente de trabalho, mas no ambiente particular dele, porque ele já está acostumado a praticar aquele tipo de violência, a diminuir a colega de trabalho, a fazer piadinhas lá de cunho sexual, a assediar aquela mulher, para ele chegar depois em outros ambientes onde ele se sente mais livre, sem nenhuma sanção para praticar, às vezes algo mais grave, é um pequeno pulo. Então, é uma temática que o Laço Branco também tem trabalhado por meio de palestras, não só a violência física, que é a violência mais grave, o mal aí do feminicídio que nós temos, as agressões físicas contra mulheres e meninas, mas também temos essa frente aí
trabalhando com o enfrentamento do assédio sexual nas organizações, junto com outras instituições importantes aí que têm trabalhado também essa temática. Temos o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, temos a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, que tem feito um grande trabalho também, mas a gente precisa também trabalhar aí na sociedade, no nível da sociedade civil, enfrentando esse tipo de mal. Doutor Renato, quer dizer, hoje, antes de vir para o trabalho, eu estive no cemitério, aqui no centro de Brasília, de certa forma, levando a nossa solidariedade a uma colega de trabalho da Rádio Nacional que veio, portanto, a óbito, e claro, né, e conversando com a pessoa que fez o transporte do corpo, enquanto não abria a capela, a gente começou a conversar, ele falando da sua experiência de um mês, portanto, como aquela pessoa que conduz o corpo até a capela. Ele se mostrou um pouco assustado. Ele disse, olha, estou há um mês, é a profissão que eu queria sentir como é que é essa questão. Um jovem, na faixa dos 30 anos, alto, forte, né? E ele colocando ali que ele estava muito assustado, porque a cada 8 corpos que ele levava até a capela, só ele, a cada 8 por dia, 7 eram de mulheres, e mais da metade a morte se deu por conta de uma doença grave. No caso, ele citou a palavra câncer. Por acaso, essa colega que está sendo velada também faleceu por conta de câncer. E a gente aqui falando sobre a violência, como já foi dito aqui, né, pelos nossos entrevistados, o doutor Daniel, a doutora Patrícia, enfim, quando aqui foi colocado que a violência não é só... também, né? Ou seja, o espancamento, a agressão, a violência, mas nos hospitais, né? Onde a mulher, de alguma forma, ele até citou muitas delas, a gente ouve relato de parentes, lutaram, correram atrás para buscar um exame, isso, aquilo, mas não foi possível ser atendido na totalidade e acabou, portanto, vindo aí a óbito. Por mais esforço que a gente reconhece através do SUS, através das suas políticas, é um excelente programa, mas ele fez essa colocação e a gente, de certa forma, aproveitando esse ambiente com as senhoras, também como os senhores, e levando este assunto também para o nosso público ouvinte, ou seja, é fácil ser mulher nesse mundo? Olha... Não é fácil, mas também é aquilo que a gente fala. Às vezes, por mais difícil que seja, a gente tem que tirar força, não sei de onde, para continuar. É um passo de cada vez, porque às vezes as pessoas olham que aquela mulher está ali, ela só está cumprindo a obrigação dela. Ela só está fazendo a função, por exemplo, uma mãe. As pessoas não analisam o que é ser uma mãe. A mãe não é ser fácil, não é uma coisa fácil da noite para o dia. Porque, quer queira não, a gente está gerando um ser. E daí você partir do princípio assim, e agora, o que eu faço? Eu vou ser mãe. Não é fácil. Também tem aquelas mães de filhos adotivos, que também elas lutam pela questão, agora eu sou mãe. E por aí vai, de passo em passo. A questão, por exemplo, quando a gente fala da violência, a pessoa pensa, às vezes, a maioria, porque nem todo mundo tem conhecimento da lei. Não é só a violência doméstica, física em si. Tem a violência patrimonial. Mas o que é isso, violência patrimonial? É simplesmente a pessoa, o homem, no caso, ele chega, pega o seu documento e fala, a partir de agora, quem vai tomar conta do seu salário sou eu. E aquela mulher, daquela forma vitimizada, no sentido assim, poxa, ele que cuida de mim, ele só quer me proteger, não custa nada eu deixar na mão dele. Mas chega uma hora que ela começa a enxergar que ela não tem mais independência. Ela sempre vai depender daquele homem para alguma coisa. E quando ela começa a despertar, ela começa a olhar para o lado e falar assim, peraí, tem alguma coisa errada, ela já perdeu tudo. E isso aí é um tipo de violência. As pessoas estão deixando assim, mas mesmo exemplo na questão da violência moral. A violência moral não é fácil. Porque a pessoa vai, questão de calúnia, injúria e difamação. A pessoa te ofende, te mostra mas ele só está me ofendendo porque ele ficou com raiva naquele momento. Fez uma vez, fez duas. Mas ele não queria isso. E vem aquela história do quê? Do ciclo da violência. No primeiro momento, ele só te ofende. No segundo, ele vai chegar com você e vai te bater fisicamente. Vai apertar seu braço com a maior força que ele tiver. Mas aí depois vem a questão do quê? A lua de mel. Não foi bem isso que eu queria. Não era isso que eu queria fazer com você. E aí vem a lua de mel, a gente, como mulher, ficamos com pena. Tadinho, só foi uma vez.
Aí começa o ciclo de novo. Pode ser questão de uma semana, a questão de um mês, de um ano. E daqui a pouco acontece o quê? A mulher acaba entrando feminicídio. Isso é um dos exemplos. Então, a facilidade de chegar agora e dizer, é fácil ser mulher? Não, não é. Mas, assim, nós, cada um fazendo a sua parte, de chegar e mostrar para o outro o que está acontecendo realmente, a questão de crime, mostrar que as coisas não só é questão física, mas tem a psicológica, a moral e assim por diante, elas começaram a enxergar que, sim, existe uma outra forma de violência. E, com isso, cada um se ajudar. Fácil não é. Como eu sempre falo e estou repetindo sobre isso. Mas é uma forma da gente tentar ajudar o próximo. A mesma coisa quando a doutora Patrícia falou, em relação à delegacia. Eu sou voluntária na delegacia. Eu vejo ali, conversando com alguns policiais, a Polícia Civil, ela está, vamos falar no termo militar, imbuída da missão. Então, ela está comprometida em melhorar a situação daquela missão, que nós falamos, daquele cuidado. Porque existiam muitas reclamações, por exemplo. Poxa, eu vou chegar numa delegacia, chego lá, o agente fala gritando comigo, aí eu falo baixinho, ele fala assim, pô, o que você veio fazer aqui? Só que aí você conversando, você está dentro do ambiente, começa a verificar que não é bem assim. Às vezes o agente fala assim, olha, pedimos para a vítima falar mais alto porque a gente não escuta. Então, o que aconteceu? Veio o caso das Nuiãs. A Nuiã, ela pega aquela vítima e conversa com ela em separado. Ela tira da frente do balcão e vai com a gente, uma agente mulher de preferência, e ali ela vai conversar e vai mostrar o que está acontecendo com ela. E dessa forma, a agente vai chegar assim, não, eu vou te marcar com uma psicóloga do Laço Branco, vou te marcar com uma advogada para conversar com você e mostrar quais são os seus direitos. Dessa forma, o atendimento está melhorando muito mais. Existe coisas pontuais? Existe, como qualquer lugar, precisamos melhorar. Mas, com isso, a Polícia Civil, junto com o Laço Branco, as outras instituições estão trabalhando para melhorar. Então, assim, eu falo até para as mulheres, não deixam de ir na delegacia. Às vezes, você vai dizer, isso é besteira, só foi uma ofensa. Não, vai na delegacia. Aí vem a pergunta, como é que eu vou comprovar isso? Poxa, todo mundo tem celular hoje em dia. A gente não precisa mais, meu Deus, eu vou ter que filmar, como é que eu vou filmar isso? Não, você tem seu celular, você grava, você coloca um áudio, ele te xingando, você mostrando que você está perdendo seus bens e não tem com quem falar. Então, tudo isso é uma questão de prova. Então, dessa forma, nós vamos continuar aos passos, melhorar um dia de cada vez. Entendo. Aí, nessa mesma linha, doutor Israel, quer dizer, essa semana eu também tive, noticiei um fato, uma decisão do próprio Executivo, onde, através da Advocacia Geral da União, fez ali um parecer que foi aprovado pelo chefe do Executivo, e então já está valendo. Aquela servidora que, de alguma forma, está sofrendo violência sexual, aliás, violência doméstica, doutora Patrícia, doutor Daniel, doutora Renata, essa servidora, caso ela queira, ela pode pedir transferência para um outro local do país. Ela, como servidora pública federal, pode escolher. Evidentemente, essa sua movimentação não se tornará pública através dos documentos, que serão realmente documentos sigilosos, para que ela, de alguma forma, possa sair do cenário onde ela pode, permanece num risco constante, por mais que as medidas protetivas estão aí, e a gente louva também as medidas protetivas, mas mesmo assim temos aí exemplos de mulheres que estavam sob medidas protetivas e acabaram sendo, portanto, assassinadas. E surgiu, portanto, essa iniciativa, portanto, do Executivo. É importante, de alguma forma, ações públicas como essa, não só no Executivo Federal, como também no estadual, como também no municipal, possam ser adotadas, justamente com esse sentimento de ampliar, portanto, assim, a rede de proteção das mulheres brasileiras? Walter, todas as ações nesse sentido são essenciais, né? A gente discute isso hoje com certa tranquilidade, mas não nos custa relembrar que a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos só reconheceu em 1993, na conferência lá em Viena, que a violência contra as mulheres é uma forma de violação aos direitos humanos. Só em 2007 que a gente teve aqui no CNJ, a partir da recomendação número 9 de 2007, a orientação para que o Judiciário criasse varas especializadas e juizados de violência doméstica e familiar.
Então, é tudo muito recente. E quando a gente discute a violência, a gente ainda fica muitas vezes preso dentro da percepção dessa violência que é a física, mas não é que se tem um jeito de dosar o que é pior ou menos pior. Mas muitas vezes uma violência física, ela acontece ali pontualmente, a pessoa se sente compelida, a vítima se sente compelida a ir numa delegacia e ela entende que sofreu uma violência. Quando você fala de uma violência psicológica, de uma violência patrimonial, muitas vezes a vítima, para se reconhecer como vítima, demora anos, né? Porque você tem um domínio que é feito dentro da questão emocional da autoestima, a questão psicológica, a questão de se sentir mulher, às vezes nas ridicularizações, nas exposições, né? O doutor Daniel comentou acerca do assédio. Eu já falei aqui na rádio uma vez sobre isso e não custa falar. Qual que é a referência do que é o assédio sexual? Né? Para quem a gente fala assédio, mas como que o homem consegue se perceber se é ou não um assediador? Uma das coisas que eu falo é o seguinte: se aquela brincadeira que você está fazendo com a sua colega mulher, você faria igualmente com o seu colega homem, tem chance de não ser assédio. Muitas vezes o homem não vai chegar para o outro homem e falar: nossa, como você está cheiroso. Nossa, mas a sua presença deixa o ambiente, né, mais agradável. Mas isso é besteira, é só uma brincadeira, é frescura. Não é. Né? Esse tipo de comentário, ele tem um cunho muitas vezes ligado à questão sexual, muitas vezes vai gerar o constrangimento, e muitas vezes é aquela isca que o agressor, ou aquele que não se sente agressor, mas no mínimo é muito machista ali e não se percebe assim, é a isca que ele joga muitas vezes para dali, ir para uma cantada, ir para uma questão de tentar ganhar uma intimidade que não deveria ter e que o ambiente de trabalho não pode permitir. Né? Então, será que eu faria essa brincadeira com outro colega? Será que eu cheiraria, por exemplo, o cabelo de um outro colega, sendo homem? É mais difícil disso acontecer. São referências úteis. Quando a gente fala da violência psicológica, quantas vezes o homem... a mulher está chorando porque é frescura mesmo, é assim mesmo. A mulher chora, não, é porque é assim mesmo, a mulher é mais frágil, é assim. Não é assim. O relacionamento saudável não tem que ser assim, não deve ser assim. Né? E as pessoas, elas ainda estão num processo de autoconscientização do que é ser ou não ser um agressor, do que é ser ou não ser uma vítima. Né? E nisso daí a gente não está falando de enfraquecer a masculinidade do homem ou enfraquecer a feminilidade da mulher. Né? Uma masculinidade saudável, ela não se confunde com machismo. Né? Uma feminilidade saudável, ela não precisa ser agressiva. A mulher não precisa gritar para se fazer ouvir. Muitas vezes você tem que ter, sim, os órgãos de apoio, as redes, os trabalhos, para que a gente chegue nesse ponto. E o que a gente está fazendo aqui hoje é uma das ferramentas principais, que é divulgar o conhecimento, debater, apresentar soluções, porque ainda falta consciência. Eu vou te dar um exemplo. No mês passado, numa organização que eu também faço parte, a gente fez uma ação social na Estrutural, em que foram atendidas mais de 200 crianças, atendimento odontológico. Foram 2 creches atendidas, uma delas, inclusive, tinha tido uma crise de percevejo, aí a gente conseguiu colchão, conseguiu roupa de cama, brinquedo para as crianças que tiveram que queimar tudo no final do ano. E aí, a gente levou quase 30 dentistas, mas não conseguimos levar o ônibus odontológico em uma das creches, uma perto da outra. E aí nós nos reunimos e íamos lá, buscávamos as mães com as crianças, levávamos numa creche para que elas fossem atendidas e depois voltávamos para outra creche, levando elas de volta. Eu, escutando a conversa no carro, eu lá levei no meu carro, levei, busquei, depois levando de volta.
Aí 2 senhoras batendo papo, uma virou e falou, não, porque eu estou morando agora com o meu ex-marido, porque ele sempre foi muito bom. Aí outra, não, ele nunca me bateu. Ou seja, a referência de que o homem era muito bom é porque ele nunca tinha batido nela. Ou seja, o outro que não era tão legal é porque ele batia às vezes, o ruim era que batia sempre. Né? E aqui, a gente, Brasília é um local muito interessante porque a gente atravessa universos num raio muito pequeno. Você sai, por exemplo, de Águas Claras, em poucos quilômetros você chega na Estrutural, você traçar uma linha reta. E você tem, não são mundos paralelos, são universos paralelos. E aí você vê como que a gente ainda, no ambiente da capital da República, vivencia coisas, tanto na delegacia, como bem colocado, quanto nos núcleos de atendimento, quanto lá no Laço Branco, que você fala, gente, não é possível que em pleno 2025 a gente ouve coisas parecendo que tem 300 anos. Mas existe. E esse trabalho de conscientização ele é fundamental. Esse talvez seja um verdadeiro empoderamento, que é o da cultura, do conhecimento, que liberta, que permite com que a pessoa realmente saia daquele ciclo de violência, aquele ciclo de julgo, né? Para que possa respirar e compreender que existem outros ares, existem direitos, existem coisas que vão muito além. E que essa mulher ela não precisa se vitimizar ou ser vítima para que ela possa ser aceita na sociedade. Né? Aquela história que briga entre marido e mulher, ninguém mexe a colher, isso já caiu por terra há muito tempo. Não existe mais, né, doutor Israel? Não existe mais. Eu aproveito essa linha de raciocínio do senhor e chego na doutora Patrícia mais uma vez, doutora Zapponi, quer dizer, as palestras que são ministradas nas escolas. Quer dizer, aí fica sempre aquele pensamento, as escolas devem ser as escolas onde o poder aquisitivo da população é bem baixo, é onde predomina, portanto, a violência. É um equívoco de quem pensa dessa forma e mais. Qual é o retorno que as palestras elas obtêm com esse trabalho que é realizado na capital federal? Lê do engano. Eu falo, não gosto muito, mas a violência é algo democrático. Ele está em todos os lugares. Eu posso ter casos de violência na escola canadense, que é de como eu posso ter casos de violência numa escola lá da Estrutural, ou então no Sol Nascente, ou no Córrego das Corujas. E eu posso ter casos gravíssimos, né, em qualquer outro colégio, né, no colégio francês, que seja, tanto faz. A violência pode permear qualquer colégio. E muitas vezes, do colégio de classe A, a violência vai ser escondida debaixo do tapete com mais maestria do que no colégio da classe mais baixa. Né? Porque existem outros interesses que permeiam esse colégio. E outros nomes e sobrenomes com mais glamour, que não podem vir à tona. Né? Principalmente para quem advoga, a gente sabe que isso existe. Então, muitas vezes, Walter, quando você vai palestrar nesses universos, o que acontece? Os gatilhos acontecem. Então, muitas vezes, quando é a criança, você vê a criança levantar e verbalizar o que ela presencia. Se for um caso de abuso, ela verbaliza o abuso. Se for um caso de ver a mãe ser vítima de violência física, ela vai dizer o que acontece. Violência psicológica, ela vai verbalizar. Violência patrimonial, se for o caso de quebrar coisas em casa, ela vai contar. E no caso, quando a palestra é para os pais ou para as mães, quando for para a mãe vai desabar. Literalmente ela desaba. Tem professoras que desabam no meio da palestra, o gatilho acontece. A professora, quando é vítima, ela começa a chorar. O professor, quando os pais, a mãe foi vítima, muitas vezes o professor, ele começa a chorar. Então, muitas vezes, no meio da palestra, o gatilho acontece. E você vê isso acontecer no meio da palestra. E aí você tem que ter uma segunda pessoa com você para praticar o quê? O acolhimento. Então, a gente tem que ter esse acolhimento no momento da palestra. Então, e isso acontece em todos os lugares. Por exemplo, quando a gente vai dar uma palestra numa autarquia, você olha na plateia e você vê o corpo fala.
Você vai ver a maneira que a pessoa está ali, ela às vezes levanta, ela sai, você pede para alguém sair atrás, porque ela vai desabar ali. Então, você tem que ter alguém para fazer esse acolhimento. Então, os gatilhos acontecem no momento da palestra. Às vezes, eu gosto muito de contar um caos, né? Se você conta um caos ali, nesse caso, a pessoa vai se enxergar ali. Quantas vezes, dando aula, você está dando uma aula e a vítima vai se enxergar justamente na aula que você está dando, você está ministrando a aula, o tema. Você vai ter um aluno ali, uma aluna que vai se enxergar na aula. Ele se enxerga na aula, você está dando a aula, você percebe que ela teve o gatilho, ela se enxergou naquele momento. Entendo. É interessante esse ponto levantado, trazido também para o debate pela doutora Patrícia. Não lhe parece, doutor Daniel? De fato, e eu estava comentando aqui, em voz um pouco mais baixa, que já aconteceu comigo uma palestra que eu fui ministrar, não vou dizer exatamente locais e pessoas, mas aconteceu exatamente isso que a doutora Patrícia comentou. Estava lá eu falando e começaram algumas perguntas. E uma das pessoas que estava assistindo, uma mulher que estava assistindo a minha palestra, falou assim, e a prova? Eu preciso de prova? E se eu não tiver prova? Aí eu comentei com ela assim, bom, você foi vítima, eu não pessoalizei, mas eu digo, olha, se a vítima estava ali, sofreu aquela violência, já temos uma declaração, já temos uma pessoa que pode dar o seu depoimento e pode desencadear uma investigação para que essa pessoa seja devidamente punida. Ah, mas nunca aconteceu nada. Eu digo, olha, às vezes as pessoas têm, as mulheres em geral, elas têm um pouco de insegurança em relação a algumas ações. Eu estava falando do caso do assédio, que é uma das áreas onde eu atuo, porque ela tem medo de ser desacreditada. Isso já várias pessoas me falaram. Ela tem medo de ser desacreditada, de ser mal vista no próprio ambiente de trabalho dela, doutora Patrícia, doutora Renata. Vocês sabiam disso? Várias mulheres já me disseram, olha, eu tenho medo disso, de falar, porque ninguém viu, eu não tenho prova. E depois da palestra, a pessoa veio falar comigo. Ó, doutor, mas eu não tenho prova. Mas eu disse assim, então, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse problema. Olha, como que aconteceu? Ela me descreveu a forma como aquele tinha sido um caso de um assédio um pouco mais grave, tinha beirado questões físicas também. Olha, eu falei, olha, eu acredito que pela forma como você sofreu, você não tenha sido a única vítima. Esse assediador, provavelmente, na sua organização, ele deve ter praticado outros atos. Dito e feito. O modus operandi, a forma como ele atuava, tinha outras vítimas lá. E às vezes a pessoa ela acha que ela não tem outras provas, mas tem. A gente para às vezes para refletir. Essa pessoa, essa vítima, quantas vezes ela saiu do ambiente onde ela tinha sido, só que o assediador, ele é às vezes uma pessoa inteligente, ele espera a vítima estar sozinha, então ele vai lá, adentra no ambiente, ele já está observando, ele forjou uma intimidade, forjou uma confiança, mas ela saiu chorando, e uma pessoa viu que bem naquele momento ela saiu chorando de lá e ele saiu logo depois. Pode ser que a pessoa não tenha presenciado o ato, mas nós temos outras formas de provar, temos outros elementos de prova. Então, às vezes, a vítima é induzida por um conhecimento dela ou alguma pessoa que fala, olha, mas ninguém viu. Será que eu não tenho provas? Tem, você foi vítima. E existem outras formas de corroborar aquilo. E depois que eu falei isso, essa pessoa, segundo eu fiquei sabendo, ela foi lá, levou o assunto lá para uma ouvidoria e tudo mais, e o indivíduo foi devidamente processado. Veja a importância de uma palestra, como a doutora Patrícia falou. A palestra e depois você também trazer aquele acolhimento para a pessoa, dizer, olha, não desacredite na sua palavra. A sua palavra é suficiente para levar essa situação para frente. Entendo. Então isso é importante, a gente precisa deixar claro o papel que uma palestra às vezes tem
você está levando o entendimento para aquela pessoa, às vezes que é falta de autoestima, falta de confiança para levar as coisas para frente. Às vezes uma palavra bem colocada pode transformar essa realidade. Esse trabalho desenvolvido pelo Laço Branco Internacional, através de palestras, como já foi dito aqui pela doutora Patrícia, também reforçado pelo doutor Daniel, doutora Renata. Quer dizer, é importante, porque muita gente fala assim, essas pessoas que praticam violência doméstica, feminicídio, tem mais é que apodrecer na cadeia, tem mais é que morrer na cadeia, enfim. Então, uma pena mais contundente para ele aprender que o respeito, acima de tudo, tem que imperar diante dessa situação. A senhora que também é advogada criminalista, ou seja, aumentar o número de anos de pena para um criminoso que pratica o feminicídio ou aquele que de alguma forma pratica violência contra a mulher, violência sexual, violência física, enfim, a violência em geral. O número de cadeias resolveria, portanto, aí a questão? No meu entender, acho que não. Porque se nós formos analisarmos também, por exemplo, pena de morte. A pena de morte vai resolver tudo. Não resolve. Porque a pessoa, na hora que ela estiver cometendo aquele crime, ela não vai chegar e vai pensar assim, agora eu vou levar 40 anos, agora eu vou levar 10 anos só porque eu empurrei ela. Isso aí, no momento, ela não vai pensar nada disso. Porque não adianta a gente aumentar a cadeia, aumentar penas, no meu entender, sim, que vai resolver a situação. É aquela história. Isso aí a gente tem que conversar desde o início, a questão da educação. Porque quem nunca esquentou a cabeça? Também a gente pode chegar assim, mas você está falando porque você é mulher e você nunca esquentou a cabeça. Sim, eu esquento a minha cabeça também, falando friamente. Mas tem uma coisa que me freia, tem uma situação que vai me frear. Tem pessoas que não têm limite. Tem homem que vai chegar, como a gente fala do machismo, que ele acha que eu sou dona e daí? Qual é o problema? E eu vou matar mesmo e depois ele se mata. Aí você vai dizer assim, adiantou aumentar para 50 anos? Não, ele cometeu feminicídio. Não adiantou nada. Então, assim, se a gente não trabalhar a educação e não mostrar que existe assim, uma violência, não vai adiantar de nada. Então, a questão de só aumentar presídio, prende todo mundo e pronto, também não adianta. A questão, a gente também tem que educar aquele homem, como tem vários projetos fazendo isso. Poucos, são poucos, mas tem que mostrar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Porque só aumentar a pena, para mim, no meu caso, acho que não vai adiantar nada. Bom, eu já volto com o senhor, doutor Israel, né? E já que estamos caminhando, o tempo está voando aqui, doutora Patrícia. Né? Já vamos ter que entrar nas nossas considerações finais. Eu só peço licença para trazer as manchetes do nosso jornal que entra no ar daqui a pouquinho, tanto na TV como no rádio, só para anunciar para os nossos ouvintes. Já a gente retoma. Então vamos lá. Supremo rejeita pedido de municípios para prorrogar o prazo de adesão ao acordo para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. STF atende a pedido da Procuradoria-Geral da República e arquiva inquérito contra o governador do Distrito Federal, acusado de omissão nos atos de 8 de janeiro. Companhia aérea terá que indenizar 2 passageiras agredidas após não cederem assentos durante um voo. Condenado no caso Richthofen, Christian Cravinhos é solto após a Justiça de São Paulo autorizar o cumprimento do restante da pena no regime aberto. TRF, segunda região, mantém validade de norma da Anvisa que permite que alguns medicamentos sejam vendidos sem bula impressa. E ainda, reportagem especial mostra a importância da psicomotricidade para quem tem dificuldades de coordenação motora e os impactos de decisão do STJ, que proibiu os planos de saúde de limitarem as sessões desse tipo de terapia. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 6 de março, começa logo mais às 18 horas. Bom, como nosso tempo está limitado aqui, doutor Israel, vamos lá, 1 minuto e meio para as considerações finais e aqui já agradecendo ao senhor pela gentileza e atenção. Bom, eu que agradeço a você, Walter, a sua equipe técnica, a doutora Patrícia, que sempre capitaneia, né, o grupo,
de forma brilhante. E como eu disse antes, e todos aqui disseram, a gente está tentando promover um trabalho de conscientização, de percepção, de autopercepção, e são várias frentes esse trabalho, né? Tem um trabalho de divulgação, um trabalho em loco com palestra, um trabalho em loco na delegacia. Eu, particularmente, com relação à questão do aumento de pena, eu acho que sozinho não resolve, mas muitas vezes é a linguagem que algumas pessoas vão entender, pode não atingir a todos, mas atinge alguns, e se ele salvar algumas vidas já é alguma coisa. Então, todo meio de medida que a gente possa adotar para mitigar a situação, para reforçar a educação, a consciência e para evitar que a violência ocorra, é válido. Então, a gente luta por isso e a gente trabalha por isso para tentar transformar a sociedade, não só, né, porque os homens também são filhos de mulheres e porque também temos muitas vezes filhas, temos uma consciência, e mesmo que não tivéssemos, temos a consciência que a sociedade pode ser melhor e precisa e deve melhorar. E muito obrigado. Perfeito. Deixa eu buscar também a doutora Renata. Doutora Renata, também 1 minuto e meio aí para as considerações finais. Eu primeiramente agradeço. É uma oportunidade única de mostrar para aquela mulher e para o homem também que existe consequência dos nossos atos. Na questão assim, às vezes eu vou deixar bem claro uma situação. O vizinho vê a situação, assiste, vê toda aquela gritaria, vê, não vou ajudar, é aquela velha história, eu não vou meter a colher. Só que hoje nós estamos já bastante esclarecidos em relação a isso. Então, o que eu peço? Tem a parte de denuncie. Mas eu não vou na delegacia denunciar. Não precisa. Tem, por exemplo, ligar no 197 e tem o quê? A denúncia online. Hoje, todo mundo pode acessar uma delegacia online. Denuncia, conversa. Olha, minha vizinha está passando por isso, por essa situação. De repente, um detalhe seu que você comunicar, a polícia já vai prestar atenção naquele ambiente. Então, tudo isso ajuda sim. A mesma coisa, nós temos vários meios de evitar que uma situação de feminicídio aconteça de forma tão drástica na questão do efetivo em si. A gente tem vários programas aqui no DF. Então, basta procurar. Mas aonde que eu vou procurar? Vai na delegacia, se informa. Nós, como Laço Branco, nós temos o Instagram, que é Laço Branco. Lá você consegue entrar em contato com a gente. A mesma coisa, na delegacia, por exemplo, eu estou no Paranoá. Vai na delegacia e se informe. Que aí converse com uma advogada, com um psicólogo, para ele abrir a sua mente e mostrar assim, peraí, você está sofrendo sim. Então, procure ajuda, porque se você não procurar, não vai ser outra pessoa que vai te ajudar. Deixa eu chegar também no doutor Daniel Catelli. Fica à vontade, doutor Catelli, 1 minuto e meio aí para as considerações finais. Obrigado, Walter. Agradecer, né, essa oportunidade, doutora Patrícia, demais colegas. Queria deixar uma palavra e vendo que esse fenômeno da violência é um fenômeno que tem várias manifestações. Então, temos a violência física, temos a violência patrimonial, temos a violência moral, violência psicológica, e nós precisamos trabalhar de forma transversal. Esse papel que o Laço Branco vem tratando, ele enfrenta a violência de uma forma global. Então nós temos aqui a doutora Renata, que tem feito uma atuação específica, temos a doutora Patrícia, que tem liderado a rede. Eu tenho feito esse trabalho em relação ao assédio, o doutor Israel também tem feito esse trabalho falando para outras figuras do mundo masculino. Então a gente tem que trabalhar de forma global essa questão da violência, lembrando das pequenas violências, da microviolência, a violência psicológica do dia a dia, como o doutor Israel falou, às vezes a mulher demora para se reconhecer como vítima e que depois acaba redundando numa violência mais grave. Então esse trabalho, convido as pessoas a conhecer o Laço Branco, a conhecer esse trabalho preventivo que a gente faz por meio de palestras, conversando, por meio de projetos específicos, conheçam mais esse trabalho, levem para frente, chamem o Laço Branco para fazer palestras, para conhecer, levar para sua organização, porque é só por meio da educação que a gente vai conseguir realmente transformar
a cultura que a gente tem hoje. Doutora Patrícia, antes do minuto e meio, eu fiquei aqui curioso quando a senhora, no programa, a senhora mencionou que autoridades, ou seja, juristas peruanos estiveram no Brasil, estiveram no Laço Branco, participando de um seminário. Em um minuto e meio, antes de conceder um minuto e meio para as considerações finais, como é que a senhora resume para nós esse seminário? Nós temos alguns acordos de cooperação técnica internacionais. Nós temos acordos de cooperação técnica com a Procuradoria colombiana e nós temos um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Direito peruano. E aí nós fizemos, na sexta-feira, o seminário Homens de Honra com o Instituto de Direito peruano, em que juristas peruanos trouxeram como funciona a defesa da mulher no Peru. Se assemelha ao nosso? Muito semelhante, mas muito aquém do que nós temos aqui. Eles estão engatinhando enquanto nós estamos... Não voando, mas já levantando o voo. Já nós estamos caminhando. Sim. E eles estão engatinhando. Sim. Então, nós fizemos assim, um estudo comparado entre o que é a legislação peruana pró-mulher e o que é a legislação brasileira. E a partir daí nós vamos começar a fazer estudos comparados entre Brasil e Peru, tal qual, quando eu estive na Colômbia, Brasil-Colômbia. Porque o que eles buscaram quando eu estive lá na Procuradoria da Colômbia, junto com a Processos, a questão da castração feminina. Que na Colômbia ainda existe muita questão da castração feminina, que eles estão lutando para tirar as meninas da castração feminina, só que quando eles conseguem livrar as meninas da castração feminina, as meninas se suicidam porque elas são diferentes das outras. Então, existe a questão cultural, mais uma vez, a questão cultural embarreirando a questão da não violência. Né? Então, nós tivemos um seminário na sexta-feira, Brasil-Peru, sobre a não violência contra a mulher, tendo como protagonistas da não violência do tema homens peruanos, juristas peruanos, com juristas brasileiros. Entendi. Foi muito interessante. E nós tivemos com o Dr. Arthur Regis, falando sobre a teoria do elo, que é uma teoria bem interessante, que quem maltrata animais também maltrata a mulher, maltrata crianças, que foi bem interessante essa tese da teoria do elo, que foi muito interessante. Agora vamos ao minuto e meio. Bom, eu quero deixar claro que o nosso ordenamento jurídico evoluiu bastante e que nossas mulheres, Walter, elas têm... depois que elas completam 18 anos, elas têm a oportunidade de denunciar os abusos sexuais que elas sofreram. A partir dos 18 anos, elas ainda têm 20 anos para denunciar, que é a Lei Joana Maranhão. Então, uma mulher que tenha sofrido abuso sexual, a partir dos 18 anos dela, ela tem até os 38 anos para denunciar esse abuso que ela sofreu. Peço para as mães acreditarem nas crianças, tá certo? E para as nossas mulheres usarem corretamente a nossa Lei Maria da Penha. Usem corretamente a Lei Maria da Penha. Não façam denunciação caluniosa. Usem realmente quando forem vítimas de violência física, violência patrimonial. Não enfraqueçam esse ordenamento tão caro para nós. Tá certo? Tem contenda, usa o direito civil, cobra, arranca o que vocês quiserem dele, civilmente falando, mas não usa violência doméstica para obter outras coisas, porque senão vai enfraquecer o ordenamento, né? Para além disso, eu quero agradecer muito Justiça na Tarde, que nos prestigia tanto, a oportunidade que a gente tem, a você, Walter, a Marcela Luiz, a Ana Possati, o Neto Silva. Hoje está o Washington. Né, o Washington que está aqui. Toda a oportunidade que a gente tem de estar levando conhecimento para as pessoas, o carinho no qual vocês nos recebem, a todos os meus colegas que sempre ao meu chamado sempre vêm, a todos que estão aqui
né? A doutora Renata, o doutor Israel, ao doutor Daniel Catelli, que empresta a imagem dele, porque eu sempre coloco ele como homem de honra no nosso Instagram, para poder estar levando essa mensagem do homem de honra, né? Então, muito obrigada sempre, viu, Walter? Nós muito que obrigada. agradecemos. Muito obrigado à senhora pela gentileza. Deixa eu também agradecer, doutor Catelli. Também muito obrigado, foi um prazer tê-lo também aqui no nosso debate. Doutor Israel, da mesma forma, também foi um prazer. Doutora Renata, da mesma forma, também foi um prazer. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Muito obrigado pela sua preferência conosco na Rádio Justiça e o convite sempre aí permanente para que continue conosco acompanhando a nossa programação, mais especificamente o nosso Justiça na Tarde. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.